Esses cílios maravilhosos aqui, obviamente, não são meus. E hoje a gente vai falar com a dona desses cílios maravilhosos, né? Quem fez esses cílios maravilhosos. Que, inclusive, é uma baita de uma empresária que trabalha muito bem, reconhecida em toda a região aqui de Balneário Camboriú. Provavelmente, se você não conhece ou não fez algum serviço com ela, você já escutou o nome dela, que é a Jennifer Fantoni. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar meu convite de vir aqui no TonyCast. Hoje a gente vai estar conversando com a Jenny, vai trocar uma ideia bem massa. Vai falar um pouquinho sobre carreira, um pouquinho também quero conhecer um pouco mais sobre a sua história de vida. A gente já se conhece um pouco, né? Se conhece legal assim, mas eu queria aprofundar mais aqui e fazer perguntas que talvez eu nunca tenha feito e a gente trazer isso pra galera de como foi a tua jornada, de onde você quer chegar, de onde você veio. Eu acho que é muito massa pra inspirar, especialmente as mulheres que querem empreender, né? E por isso o tema de hoje é a mulher empreendedora. Rótulos e obstáculos, né? A gente vai falar tudo aquilo que a mulher empreendedora vive dentro dessa realidade no Brasil, com a nossa sociedade e com todos os desafios que são vividos, né? Nas mais diversas esferas. Então eu queria que você se apresentasse aqui, Jenny, para quem não te conhece ainda, para a gente começar esse bate-papo que vai ser maravilhoso. Oi, galera! É um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com esse convite, né, do Bruno. Somos amigos e também trabalhamos juntos, Sim, né, num super projeto que está vindo aí. Eu me chamo Jennifer Fantoni Schneider, mais conhecida muito chique, como né? Fantoni. Fantoni já era chique, ela meteu um Schneider, porque ela falou assim, se Fantoni não for suficiente pra você, querido, pega o Schneider. Eu tenho 30 anos, mas comecei o meu negócio com 21 aninhos, com a cara e a coragem. Eu sou formada em administração de empresas, mas trabalho na área da beleza, né? Comecei como profissional independente, trabalhando de casa em casa. Eu atendia meus clientes em domicílio lá em 2015. E aí, depois eu montei meu primeiro estúdiozinho, depois de 3 anos na casa aí da mulherada. E construí o Império Fantoni Beauty Academy, que hoje conta com um time de mais de 12 profissionais. Então, eu construí uma Legal. empresa bem grande. E eu também ministro cursos, né? Eu atuo no operacional, atendendo Aham. clientes. E também ministro cursos e mentorias para mulheres, formando profissionais capacitadas para o mercado. Massa pra caramba. Mas bora lá, eu quero destrinchar essa história. Eu quero entender primeiro como que a maquiagem tem o maior case hoje, certo? Ou não? A maquiagem e as Por onde começou? extensões de cílios. Certo. Como que isso foi parar na sua vida, assim? Eu quero entender qual é a relação da Jenny com a maquiagem e extensão de cílios, como que isso apareceu na sua vida? Sim, como eu comentei, eu sou formada em administração de Aham. empresas e eu trabalhava em empresas, né? Então, eu trabalhava o dia inteiro cumprindo um horário atrás do computador, aquela papelada. E eu gostava, mas eu comecei a ver que eu não queria aquilo ali para mim, eu queria Sim. mais do que aquilo. E na época, em 2015, não era tão estourado assim a área da beleza, né? Na época era a cabeleireira que fazia tudo, que fazia o cabelo, que fazia maquiagem, que fazia a sobrancelha. Então, eu pensei, cara, eu sempre fui muito vaidosa, sempre gostei de me arrumar, de me maquiar, eu sempre fui curiosa na beleza para mim. E aí a minha história é legal porque em 2015 eu estava prestes a me formar na faculdade e aí teve as fotos para convite de formatura. E eu mesma me arrumei, fiz meu cabelo, minha maquiagem. E a minha mãe falou assim: por que tu não leva tuas coisas caso alguma colega precise de ajuda? Eu falei: ótima ideia. E eu levei meus produtos. Eu tinha Sim. pouquinho produto só para mim, mas eu levei. Uhum. E aí, no dia eu ajudei várias colegas a se maquiarem, a se arrumarem lá no estúdio da fotográfico, né? E aí aquilo me fez muito bem, ver elas felizes com a maquiagem, me agradecendo e, tipo, caraca, eu me senti realizada, aquilo despertou algo legal dentro de mim, Sim. sabe? E aí, vindo embora, eu falei pra mãe, e se eu trabalhasse com a maquiagem, Mas né? A assim, maquiagem foi o meu primeiro insight, assim, né? sim. E aí eu resolvi testar. Eu falei para minha mãe a seguinte frase: se eu não tentar, nunca vou saber se vai dar certo. Então eu Uhum. vou fazer dar certo. E na época eu trabalhava o dia inteiro como CLT
e fazia faculdade todos os dias à noite. Então, eu precisava de tempo. Então, eu fui bem radical. Eu pedia conta do meu emprego. Logo de cara, assim, sem ter certeza Logo se ia de dar cara. certo. O que não é o que a maioria faz hoje, né? Muitas Aham. alunas, elas conciliam, né? Sim. Elas fazem o curso, atendem as clientes em horário adverso Aham. e até conseguir se desprender totalmente ali do CLT, ou algumas optam por ficar como uma renda extra, né? Sim. Mas como Mas eu você já não enxergava tinha... como um negócio principal ou você pensou, vou usar a maquiagem como uma renda extra? Ou não, você teve essa primeira experiência, se apaixonou e falou assim, cara, eu vou largar tudo e colocar energia nisso. Sim, tipo, eu vou Caraca. largar tudo e Tu é colocar insana, né, velho? minha Tu é muito energia nisso. insana. Tipo, eu vou fazer dar certo. Porque, assim, Aham. eu não tinha também... Ou era aquilo ou não era, entende? Eu Uhum. ia ter que fazer dar certo. Porque, Sim. imagina, eu entrava na faculdade, eu trabalhava na faculdade e estudava na faculdade. Então, eu entrava lá 8 da manhã e saía 10, 11 da noite, de segunda a sábado. Caraca. Era bem puxado. Isso porque tu trabalhava na faculdade? Trabalhava na faculdade também. Caraca. Uhum. Eu recebi um convite ao longo do curso para trabalhar na faculdade. Então, eu trabalhava na direção da universidade e também fazia o curso à noite. Então, eu tive que fazer a parada dar certo, sabe? Porque eu pedi a conta para poder ter tempo para atender meus clientes. Então, eu tinha que fazer Não a tinha parada plano B, né? acontecer. Não tinha um Ou plano dava B. certo ou dava certo. Então, eu meti a cara mesmo para fazer tudo acontecer, sabe? Aham. E você sempre teve essa coragem de arriscar, de tentar? Ou foi uma impulsão pelo momento, pela necessidade? Tipo, como que é o teu perfil em relação a isso? Assim, você é uma pessoa que gosta de se colocar em desafios, ou uma pessoa mais pé no chão? Gosto. Uhum. Eu sempre gostei de desafiar meus limites. Eu sempre. Sabe aquele ditado que fala assim sobre dar o passo maior que a perna? Aham. Você sai Eu, vi- correndo, canelando tudo. eu vivo assim, entendeu? De me Aham. arriscar mesmo. Eu Sim. boto uma coisa na minha cabeça e eu falo, não, vou fazer acontecer, vou Aham. correr atrás para fazer dar certo. Por exemplo, eu consegui várias conquistas, né? Depois que eu comecei a trabalhar com beleza. Eu terminei minha faculdade, eu comprei minha primeira moto, e depois eu comprei meu carro, Legal. construí meu estúdio. Então, várias conquistas a área da beleza me proporcionou, Uhum. mas sempre me desafiando. Eu nunca fui acomodada. Sim. Nunca fui de, tá bom assim, não. Eu sempre quis mais para mim, né? Eu quero mais do que isso. Conquistei isso, agora, ok, agora eu quero conquistar isso. Uhum. E aí, por exemplo, o meu carro, quando eu fui comprar em 2019, eu tinha, para ter uma noção como eu sou doida, né? Eu tinha uma pretensão, por exemplo, né, de quanto eu iria pagar. E aí eu saí com um contrato assinado com uma parcela 3 vezes maior do que era a minha pretensão. Aham. E eu, não, vou fazer acontecer. E eu acho que é isso que... Aquela velha que a história do boleto, né? Nada melhor que um boleto pra te motivar a crescer na vida. Cara, eu comprei o meu carro zero e paguei em apenas 24 vezes e eu Aham. tinha 20 e poucos aninhos, sabe? Um carro de última geração. Sim. Tipo, que o meu trabalho, com a beleza me proporcionou, sabe? E eu acho que a gente tem que ser assim. De que sempre querer mais, se desafiar, acreditar na nossa capacidade de que a gente consegue sim fazer aquilo ali, né? Sim. Mas voltando à tua história ali. Então, você estava trabalhando na faculdade Aham. e estudava ali. Essa é a sua jornada como acadêmica. Então, você ainda era acadêmica e já estava trabalhando lá também, é isso? Ou não? Na faculdade? É. Na universidade? Sim. Sim, Aham. você ainda era acadêmica, no caso. Eu era acadêmica e Aham. trabalhava em outras empresas, né? E aí, durante o curso, a universidade me fez um convite para trabalhar também na Legal. faculdade. Daí eu trabalhava no setor da direção da faculdade. Então, eu trabalhava o dia inteiro na faculdade e estudava todas as noites também na faculdade. E como que foi essa evolução profissional? Porque até então você está trabalhando ali na faculdade, né? Como que daí você passou a ter uma cartela de clientes? Foi por indicação? Foi por um trabalho nas redes sociais? Como que se deu essa evolução da sua carreira? Eu apliquei uma estratégia que eu ensino para as minhas alunas porque funciona até hoje. Eu cheguei em casa naquele dia após as fotos para convite de formatura,
Fiz umas fotos profissionais, na época foram caseiras, né? Mas com esse intuito profissional. E criei um Facebook e adicionei as pessoas conhecidas e anunciei que a partir daquele dia eu estava trabalhando com a beleza. E aí, todos os dias, eu alimentava, né? Porque o Facebook, na época, que era bem conhecido, em 2015, né? Hoje é mais Instagram, né? E outras plataformas. Então, todos os dias eu alimentava com conteúdos sobre maquiagem e design de sobrancelhas. Eu resolvi agregar os 2 serviços. E todos os dias eu também entrava no perfil dos salões de beleza da região e eu adicionava o máximo de mulheres possíveis. Caraca, que legal. Então, eu obriguei as mulheres a conhecerem o meu perfil. Vão me conhecer, sim. Conhecer o meu trabalho, né? E isso deu muito certo, assim. Aí comecei a ter as primeiras clientes, que foram as conhecidas, que daí foram indicando para outras, que a propaganda boca a boca é muito poderosa. Né? Sim, e aí a importância de ter um nível técnico bom também, né? Porque não adianta você captar um monte de cliente e não manter essas clientes ou não motivar elas a compartilhar, né? Então, se elas comentavam, provavelmente é porque gostavam do resultado. Exato. Né? Mas aí, como é que você aprendeu essa parte técnica, assim? Foi na faculdade, foi fora, foi em curso? A parte técnica que tu diz de realizar os serviços? Exato. Não, na época eu aprendi tudo muito sozinha. Porque em 2015, a área da beleza, como eu falei antes, era mais o cabeleireiro que fazia tudo. Então, assim, você ser maquiadora ou você ser uma designer de sobrancelha não era visto como uma profissão, era mais um hobby. Sim. Tanto que no começo eu enfrentei muito o rótulo e desafio, né, que é a nossa pauta, de, você faz maquiagem, mas você faz mais o quê? Sim. Você faz sobrancelhas e você faz mais o quê? Mas como consegue se manter só com isso, né? E aí não tinha cursos profissionais, assim, de qualidade, sabe? E ainda mais aqui na região, era mais cursos em São Paulo, eu não tinha condições de ir para lá. Então, eu aprendi muito através da internet, mas foi uma evolução bem árdua e demorada, porque eu tive que me dedicar muito a estudo, e isso é até hoje, né? Eu sempre falo para as minhas alunas a importância da gente se dedicar. Quanto mais a gente se dedica, mais rápido é a evolução. Mas, na época, foi muito difícil, porque eu tinha que comprar os produtos à escura e testar para aprender no erro e acerto, Você não sabe? teve uma mentora, assim? Não tive, na época, uma mentora. Porque não era grande como é hoje a área da beleza, né? Sim. De que tem bons mentores. Hoje, por que as alunas têm uma evolução muito rápida, né? E um retorno também financeiro, um crescimento muito rápido? Porque eu mentoro elas a partir de toda a minha experiência, Sim. toda a minha dor, tudo que eu gastei, tudo que eu investi, né? Todo o meu conhecimento, direcionando elas no caminho certo para que seja mais curto e mais rápido. Eu queria voltar nesse ponto que você falou sobre o rótulo, né? De, faz maquiagem, mas faz o que da vida? Tipo isso, né? Como que você enfrentava isso? E como que foi esse processo individual seu também? De olhar para aquilo que talvez as pessoas olhavam e colocavam um rótulo de um passatempo ou de uma grana extra e pensar assim, não, cara, isso aqui é minha vida, isso aqui é o que eu quero para mim. Como que você encarou isso com você mesma e como que você comunicou isso também para as pessoas? Eu encarei como algo que eu queria fazer dar certo. A partir daquilo ali, seria a minha profissão, a minha renda. E eu escutei muito isso no começo, vindo até da minha família. Minha família é muito tradicional, de você fazer uma faculdade, se formar, seguir aquela carreira, construir uma carreira dentro de uma empresa, né? Sim. E aí meus avós, por exemplo, eles perguntavam toda vez que me viam, e se não der certo, tu volta, né, trabalhar, entrega currículo, porque tu é formada. E eu falava assim, não, Deus me livre, tá excelente aqui, tendo a minha liberdade de tempo, né, a rotina e também a liberdade financeira. Sim.
Mas com você mesmo, então, nunca foi um problema, nunca foi um tabu. Você sabia que era aquilo. Não, nunca foi um problema. Vou lutar por isso e vão pra cima, vai dar certo. Isso, eu sempre defendi quando eu via que as pessoas lidavam como um hobby. Ah, mas você faz mais o quê? Eu me impunha que aquilo ali era a minha profissão. Aham. E quais outros desafios você enfrentou, assim, que você acha que foram... que talvez sejam desafios que as mulheres sofram hoje, por tentarem se posicionar como empreendedoras e mais, numa área que não é uma área tão tradicional, como uma profissão de faculdade em si, né? De quem fez engenharia, ou que fez arquitetura, de uma mulher que busca mesmo empreender, né? Quais que você acha que foi os rótulos, assim, os objetivos, os desafios que você encarou que mais te moveram com você? Assim? O maior desafio foi esse mesmo, da área em si não ser vista na época, anos atrás, como uma profissão séria, como um trabalho sério, e sim como um hobby, né? O que já mudou muito hoje. Hoje a área da beleza ela cresceu tanto e são tantas mulheres, né, já empreendedoras, conquistando tudo, construindo uma família feliz através da renda vindo da beleza, que hoje eu não vejo mais esse tabu, Sim. sabe? E nós mulheres, a gente é muito determinada, assim, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Por exemplo, a gente consegue ter cuidar do lar, cuidar do filho, cuidar da empresa. Sim. E sobre essa cobrança, eu te pergunto porque até no episódio da semana passada, a gente falou um pouco sobre essa questão até da rivalidade que às vezes existe dentro do mundo feminino, né? Das comparações, enfim. Você chegou a passar por alguma situação nesse sentido, dessa rixa entre outras mulheres, alguma coisa voltada a uma espécie de competição, de inveja, de repente, de comentários que não fossem positivos? Como é que isso fluiu dentro da tua experiência, assim? Isso tem um pouquinho, sabe? Mas não é algo que me atingiu, assim. Eu sempre gostei de ter um bom relacionamento com colegas da área, até que executam o mesmo trabalho que eu. Sim. Eu penso que é muito importante a gente ter esse network, a gente sempre tem o que aprender com o outro, né? Mas tem uma certa rivalidade, sim, em relação à concorrência, assim, quem é o melhor profissional, quem é o mais bem visto. Eu acho que toda área tem isso um pouco, né? Sim. E como que foi, voltando lá, né, a tua história? Então, agora você já estava tendo uma cartela maior de clientes, estava fazendo essa estratégia, né, do Facebook, as pessoas estavam vindo a falar contigo, mas até então você estava atendendo a domicílio essas pessoas, né? Atendi não tinha domicílio. ainda o seu espaço. Como que foi esse processo? Como que foi essa jornada da Jenny que atendia, que levava a maquinha até a casa da cliente, para a Jenny que tem hoje o estúdio? Como que foi essa evolução, assim? Eu fiquei 3 anos atendendo as clientes de casa em casa e também tinha as parcerias com salões, né, de beleza. E aí, isso de 2015 até 2018. E aí, o atender em domicílio tem desafios, né? De você não estar na sua estrutura ali ideal, iluminação, enfim, que é cansativo de um lado para o outro, mas foi o que fez eu crescer muito, né? Ganhar muitas clientes, montar a minha cartela. E aí, em 2018, eu estava cansada de ir para lá e para cá e eu decidi, não, agora é hora de eu investir em um local fixo para começar a evoluir ainda mais o meu padrão de atendimento, Sim. a experiência que eu queria proporcionar para os clientes, né? A partir do momento que eu tivesse um local fixo, um endereço fixo, que eu fosse receber a cliente, eu poderia agregar ainda mais na experiência, né, dela. E aí, fiquei 3 anos nesse primeiro estúdio, que era bem pequenininho, era uma salinha de 2x2. Então o seu estúdio atual hoje, ele já não é o primeiro? Não, eu fiz o primeiro estúdio em 2018, com 3 anos de carreira. Então, era um estúdio bem pequenininho mesmo, simples. Eu tinha 23, mais ou menos, 24. Que legal. 23 eu tinha. Aí, nesse estúdio pequeno, eu fiquei 3 anos, de 2018 até 2021. E aí, em 2021, eu senti a necessidade de aumentar o negócio. Eu precisava de um local maior
para dar os meus cursos em turma, a mentoria, e eu queria ter uma equipe, eu queria ter um salão mesmo para trabalhar com equipe, eu queria gerenciar a equipe. Daí foi aonde eu construí, do absoluto zero também, o Estúdio Fantoni Beauty Academy, que hoje conta com uma equipe de profissionais e a gente trabalha com diversos serviços mesmo de salão e de estética. Sim. E qual que é a importância que você acha de ter alguém como na posição de um mentor? Porque você, infelizmente, não teve essa oportunidade, né? No início eu não tive, Aham. né, no começo, Tá. mas ao longo da minha carreira eu sempre busquei conhecimento e fazer network com pessoas maiores que eu. Aham. E de diferentes áreas também, porque assim, a gente que trabalha independente, a gente precisa entender um pouco de tudo. Sim, Né? A gente perfeito. precisa entender um pouco de marketing, de financeiro, de estratégias, e aí. Então, eu sempre busquei fazer relacionamento, essa troca de conhecimento. Aí eu comecei, sim, a fazer alguns cursos, né? Eu fiz, lógico, ao longo desses... São 9 anos que eu estou na área. Ao longo desses 9 anos, daí eu fui fazendo especializações, mentorias, para ir evoluindo o meu conhecimento e também aprendendo a gerenciar, né, um negócio, a equipe cada vez melhor. Por exemplo, em 2020, que nós tivemos a pandemia, onde teve que ficar fechado, não podia fazer atendimentos, né, aquela quarentena, eu aproveitei para estudar muito. Eu investi em muito mais conhecimento naquela época. E teve dois cursos que eu fiz, internacionais, como mentora mesmo de beleza, para me especializar ainda mais como professora mesmo, né? Queria que tu falasse um pouco mais também sobre essa parte, porque, assim, a parte técnica em si, né, que você vai estar manuseando ali, enfim, muitas profissionais fazem, mas qual que é a importância desse background que você construiu fora dos atendimentos? Eu falo em relação à construção de conhecimento mesmo, sobre marketing, isso que você falou, de networking, né, essa habilidade com gestão de pessoas, de recursos, porque eu tô falando isso imaginando que talvez esteja uma pessoa assistindo a gente que ela tem uma habilidade técnica muito boa, mas que ela não consegue expandir, ela não consegue aumentar a cartela de cliente, que ela vê o trabalho dela, ela vê profissionais que estão em destaque no mercado, às vezes o trabalho dela tecnicamente é até melhor, mas ela não consegue atingir o nível de sucesso que aquela profissional atinge. Onde você acha que tá a falta dessa construção? O que talvez seria pontos importantes para estar sendo visto, para esse desenvolvimento de carreira, né? Eu acredito, tem profissionais que não têm essa ambição de ter o próprio salão, gerenciar uma equipe, né? Por exemplo. E tá tudo bem, tá tudo ok. Agora, tem outros profissionais que têm vontade de ter o salão, uma clínica, enfim. A gente tem que amadurecer na nossa cabeça que a gente precisa de ajuda. Chega um ponto que a gente não consegue fazer tudo sozinho. Né? Nós mulheres fazemos muitas coisas, aí para tocar o nosso próprio negócio, só que chega um ponto que a gente não consegue fazer tudo sozinho. Então, a gente precisa de ajuda. E aí vem a parte da contratação de profissionais, então, para ajudar, ou de um sistema, por exemplo, para ajudar a administrar, cuidar dessa parte de gestão. E aí, como eu falei anteriormente também, de se especializar em marketing, se especializar em gestão, se especializar na parte financeira, né? Se ainda for um negócio pequeno, que vai cuidar daquilo ali sozinho conforme for crescendo, então fazer a contratação de pessoas, né? Para ajudar a cuidar do negócio. Sim. Eu te pergunto isso porque a gente tem trabalhado até num projeto recente, né? Na área da educação, a Fantoni Academy. Eu queria que tu explicasse um pouco melhor para a galera o que é a Fantoni Academy, como que ela surgiu e aonde você pretende chegar com ela também, né? Qual que é a mudança que você vê que esse projeto pode causar na vida das pessoas? Bom, eu comecei a dar aula quando eu tinha 2 anos e pouco de experiência. Muito antes disso, eu já recebia mensagens pedindo se eu ensinava. Mas eu decidi ensinar outras pessoas o que eu sabia,
a partir do momento que eu sentia segurança para aquilo, porque, para mim, eu sou responsável não somente pela minha aluna, mas pelas mulheres que a minha aluna vai atender. Então, é uma responsabilidade que eu levo muito a sério. Então, com 2, 3 anos de experiência, eu comecei a dar aula individual, depois aula em turma, sempre presencial. Então, nós temos a Fantoni Academy, ela tem vários cursos profissionalizantes, ensinando técnica e também mentorias sobre internet, gestão, sabe? A tocar o negócio, a captar mais clientes, fidelizar clientes. E aí agora, né, estou dando mais um grande passo, que é atingir ainda mais mulheres, poder levar essa oportunidade para muito mais mulheres pelo Brasil e até fora do Brasil que querem aprender comigo. Porque eu tenho alunas de outros estados do Brasil e até de fora do Brasil que vieram para Balneário para aprender comigo, né, essa nova profissão ou se especializar ainda mais. Mas eu recebo constantemente mensagens perguntando se eu tenho esses cursos, essas mentorias online. Então, agora a gente está gravando tudo isso, preparando de forma incrível e totalmente diferente do que tem no mercado. E aí eu também estou me envolvendo em cada detalhe para que a aluna realmente tenha assim, uma experiência como se ela estivesse comigo realmente, pessoalmente. Só que o legal é que ela vai poder ver e rever isso por muito mais tempo. Diferente do que do presencial, né? Porque a aluna tem 2, 3 dias ali comigo, então no digital ela vai poder ter acesso a isso, ver e rever, falar comigo por muito mais tempo, né? Que no final também é uma forma sua de estar mais conectada com essas mulheres, né? De ensinar para elas, do ponto de vista especialmente técnico, tudo aquilo que você foi aprendendo durante a sua carreira, né? Mas eu queria que a gente também explorasse um pouco de uma área mais interpessoal, assim, talvez até. O que no meio de todo esse seu processo, e agora falando da Jenny não só profissional, mas da Jenny ser humano, da Jenny amiga, da Jenny filha, da Jenny irmã, qual que é a tua história de vida em paralelo com a história profissional? A Jenny criança, inclusive a minha irmã tá ali, ó, nos bastidores. A minha irmã pode confirmar. A gente tem uma criação de ser independentes, assim, sabe? A nossa mãe sempre instigou a gente a se virar, saber fazer as coisas, correr atrás, nada ganhado de mão beijada, sabe? Então, acredito que vem muito da nossa criação esse instinto, essa força de vontade de que a gente consegue, a gente vai fazer dar certo e colocar na cabeça, ir atrás e fazer a parada acontecer. E aí, foi daí que eu, por exemplo, assim, estudei em escola pública e entrei na faculdade, eu tinha que dar um jeito de pagar minha faculdade, eu precisava dar um jeito da minha locomoção. E aí aquela pressão da família, por exemplo, de você fazer uma faculdade e construir uma carreira. E aí, mas só que eu não era exatamente aquilo ali que eu queria para mim, eu queria algo a mais. E aí não ter a escolha, né? Tipo, ter que realmente fazer acontecer, ser radical, de que eu pedia conta para fazer a parada acontecer. E aí, lógico que ao longo dos anos são vários desafios, né? Todo dia tem um desafio diferente. Porque quanto mais a gente quer crescer, maiores são os desafios, né? E uma pergunta que eu recebo de vez em quando, né, na internet, é se eu nunca tive vontade de desistir durante esse processo, né? Quando surgiu os desafios. E sim, claro, não vou ser hipócrita de dizer que eu nunca pensei em desistir, né? Todo mundo tem os altos e baixos, é uma montanha-russa. Que nem, por exemplo, o ano passado, com 8 anos de carreira, eu tive um dos anos mais desafiadores na minha vida pessoal, que foi em relação à minha saúde, né? Sim. Que eu enfrentei um câncer, então não estava preparada para aquilo ali, foi
um baita prejuízo financeiro, com tudo que eu gastei com a minha saúde, e aquela pressão psicológica por tudo aquilo que eu passei, junto com a minha família. Foi um dos momentos que eu estava assim, no meu ápice de exaustão mental. E aí eu queria sossego. Que daí quando eu resolvi tudo, né, que daí eu me curei, que foi um milagre. Inclusive, no episódio anterior, vocês estavam falando, né, sobre se Deus existe mesmo. Eu assisti, que sim, legal. Deus existe. Que legal. Inclusive, quem quiser saber sobre o meu testemunho, tá lá no meu Instagram, tem um vídeo do meu testemunho. Se você não se incomodar de contar aqui pra galera também que tá acompanhando, se você tiver à vontade pra isso, eu acho que é legal. Por quê? Porque eu até fiz essa pergunta, né, pra ti, porque você é uma pessoa muito dedicada, né? Eu te conheço mais profundamente, e a Jenny, ela assim, quando ela coloca alguma coisa na cabeça, ela vai até o final e ela vira madrugada e ela é imparável no 440, meu Deus, uma das pessoas que eu conheço assim mais espoleta da vida. Nossa senhora, eu admiro demais isso. Mas em paralelo com isso, tem o ser humano bicho também, né? Tem a pessoa que tem os sentimentos, que querendo não é afetado pela rotina, pelo cansaço, né? Pelos desafios, pelos problemas diários que existem com todo mundo passa por isso. Por isso que eu faço a questão da gente explorar esse lado também, porque muitas vezes a pessoa pode olhar pra você, hoje, bonita, bem-sucedida, com o seu negócio formado. E achar que eu sou uma rocha, né? Tipo assim, e trazer concepções também, tipo assim, não, mas deve ser filhinha de papai. Não, mas essa aí deve ter tido uma ajuda, deve ter ido pra fora estudar. As pessoas têm isso, né? Que é comum, né? Esse julgamento, principalmente na internet, né? Sim, mas você tem uma maturidade de olhar pra isso e não deixar isso te afetar tanto. Só que eu acho que tem muitas pessoas que sofrem com isso, Até sabe? porque eu sempre rebati esses comentários mostrando na internet a minha luta realmente, através das minhas redes sociais. O que eu acho muito legal é que desde o início eu sempre mostrei para o meu público a minha luta e a minha determinação, os desafios diários da empreendedora mulher. Desde a época que eu atendi em domicílio, todos os dias eu postava lá na internet que eu estava para cima e para baixo nos elevadores, nas casas das clientes, de motinho, indo atender elas mesmo com chuva, sabe? Que legal. Então eu sempre mostrava esse perrengue. Por isso que eu acho legal que tem muita gente que me acompanha, me segue na internet, que é desde essa época. Sim. E me manda mensagens assim que eu fico muito feliz, lembrando dessa época lá de domicílio, há 6, 7 anos atrás, que eu ia de casa em casa e tal com a minha bis. E me acompanha até hoje, né? Então, eu sempre rebati esses comentários, nunca deixei me afetar, e eu sempre uso a frase assim, nunca poderão dizer que foi sorte, né? Ou que foi ganho, enfim. Porque eu sempre mostrei, e eu acho que isso que inspira, né, a mulherada, e que instiga elas de que elas são capazes também. Porque eu vim de baixo, eu não ganhei nada de mão beijada. Foi tudo muito, muito batalhado, né? Então, tipo, eu comecei com meia dúzia de produtos e uma bis, e hoje eu construí o império, a empresa ali, eu tenho minha equipe, a empresa consolidada, estruturada, do salão de beleza e da academia de cursos. Sim. E você tem esse perfil, né, de ser uma pessoa forte, determinada, só que eu vejo que muitas pessoas acabam sofrendo com esses tabus, com essas pressões que são colocadas, assim, e aí acabam que essa influência na vida pessoal acaba interferindo e atrapalhando a profissional, né? Até por elas passarem a acreditar em algum momento que elas não são capazes, que elas não são, não têm o poder para isso, e é legal que, por exemplo, apesar dessa luta que você passou, você fala disso com muita naturalidade, né? E tem pessoas que, por exemplo, talvez olhariam para a própria história e colocariam uma espécie de lamentação, no sentido de, eu não vou conseguir ser... Eu passei por isso. E aí que eu te digo o que é muito importante a gente ter ao nosso lado pessoas, principalmente com mais experiência de vida que nós. Isso é muito importante, nos ajuda muito. Por exemplo, eu sempre fui muito forte, muito determinada, mas eu sou um ser humano. Sim, claro. Eu sou frágil, eu tenho sentimentos, eu tenho minhas fragilidades.
Então, eu posso ser muito forte, determinada e estar sempre ali com aquela garra e tal. A minha equipe mesmo me fala muito assim, meu Deus, cara, como que tu consegue? Nossa, eu estaria desesperada, apavorada. Eu tenho muito controle, muita força, mas chega um ponto que a gente não aguenta, né? A gente é frágil também. Então, por exemplo, o ano passado que eu passei essa questão da minha saúde, foi tão exaustivo que ali, alguns meses depois, eu estava nessa lamentação. Sim. Sabe? E eu falava muito da minha história, daquela situação que eu passei com um tom de pesar, assim, com pena, sabe? De mim mesmo. E aí não parecia que eu não me reconhecia mais, sabe? E aí, decorrente do que eu passei, do meu emocional, do meu psicológico. E aí até que eu levei um chacoalhão de uma pessoa muito importante para mim, que está ali como um dos meus mentores, me deu um chacoalhão falando, epa, pera lá, essa não é a Jenny que eu conheço. Se você mesma não acreditar em você, quem é que vai acreditar, né, no seu potencial, na sua capacidade? Olha tudo que você construiu, vai desistir agora mesmo e bora lá e venceu. Me deu um baita chacoalhão, assim, que me fez chorar muito esse dia. Nossa, chorei. Acho que tudo que eu estava precisando, sabe? E aí eu me olhei no espelho, assim, sequei as lágrimas, eu falei, cara, bora lá. Ficar me lamentando, duvidando, choramingando, reclamando, não vai adiantar. Né? Se eu quero fazer as coisas acontecerem, darem certo, eu tenho que me mexer e é isso. E você falou sobre essa relação da fé, né? Essa relação de Deus na sua vida. Você sempre teve isso muito aflorado dentro dessa tua jornada? Ou foi algum momento específico que você passou a nutrir mais esse relacionamento assim, com Deus? A minha família é religiosa, né? Eu fui criada na igreja, Sim. mas o ano passado foi que eu realmente tive essa experiência fora da curva, assim, que realmente me botou em provação. Eu sempre tive fé, fui criada na igreja, mas daí o ano passado, com esse problema de saúde ali do câncer nos ovários, que eu não ia mais poder ser mãe e tal, tão nova, e de repente eu fiquei sem chão, não tinha mais controle sobre meus planos, que era ter meus filhos depois dos 30. Quando eu estava prestes a fazer 30 anos, de repente eu não ia mais poder ser mãe. Então, eu me agarrei muito na igreja, não só eu, como minha família também, né? Me agarrei demais, assim, na igreja. Não só na católica, que é a que eu fui criada, mas eu fui buscar consolo e palavra, acolhimento em outras igrejas também, sabe? Sem tabu nenhum. E eu tive experiências muito doidas, assim. Conta pra gente. Cara, antes de eu receber o diagnóstico, uma das coisas mais doidas assim que aconteceu foi que antes de eu receber o diagnóstico, ninguém sabia, só eu e minha mãe, que eu estava... Você não tinha contado pra ninguém. Pra ninguém, que eu estava tendo alguns sintomas estranhos no meu corpo, né? Por conhecer muito bem meu corpo, eu havia reparado. E aí ninguém sabia que eu tinha procurado um exame de imagem por conta própria, só eu e minha mãe. E nesse período eu já estava buscando mais a igreja por outras questões da minha vida pessoal. Da parte de relacionamento, vida amorosa, até questões de trabalho, enfim, para minha evolução. E aí eu fui numa igreja evangélica, que uma senhorinha que eu conheci nesse período me convidou para ir lá. E aí foi um dia antes da minha consulta, que no caso eu receberia o diagnóstico, né? Estava marcado para quinta-feira para eu ir lá no médico saber realmente o que eu tinha. E na quarta eu fui nessa igrejinha. E aí lá dois pastores oraram por mim, uma mulher e um homem, e esse pastor homem, ele falou durante a oração, foi algo muito tremendo, assim, nunca senti aquilo, sabe? Uma coisa muito doida. Ele falou que via uma enfermidade. Sim.
que ele via cistos e tumores nos meus ovários, que eu ia receber Isso você já tinha feito o exame. Tinha feito o E ele não exame sabia. alguns dias antes, mas eu Aham. ainda não sabia o diagnóstico. Eu tinha feito os exames, mas eu não tinha feito a consulta para Caraca. receber o diagnóstico ainda, né? Que forte isso. Aí a consulta, no caso, seria quinta-feira. Sim. E aí eu recebi a oração desse pastor na quarta, no dia anterior. E aí esse pastor, no meio da oração, falou que ele via uma enfermidade, que ele via cistos e tumores nos meus ovários. Você sabia, moça? Ele assim. Nossa. Aham. E como é que tu recebeu isso assim na hora? Cara, me deu um mix de medo e eu chorava muito, porque foi algo muito poderoso ali, de oração na hora. Nossa. E na minha cabeça eu pensava assim, meu Deus, como é que ele sabe, né? Porque ninguém sabe. Só eu e minha mãe. Tava minha prima junto, mas eu não tinha falado para ninguém, ninguém sabia. Só eu e minha mãe, que eu tinha feito um exame. E aí ele falou, você sabia, moça? Eu vejo cistos e tumores nos seus ovários. Caraca. O médico te deu um laudo. O médico te deu um veredito. Mas Deus manda te dizer que ele te manda a cura. E o que não poderia mais gerar, agora vai gerar. Mas ele falava com muita convicção e continuou a oração e naquela língua estranha, que é a língua do Espírito Santo, né? E foi algo... Eu não sei explicar o que eu senti. Nunca senti nada igual aquilo ali, sabe? E aí eu vim embora reflexiva. Claro que eu fiquei pensativa naquilo, porque eu não tinha falado para ninguém, ninguém sabia que eu estava tendo outros sintomas e que eu tinha feito um exame, só eu e minha mãe. Mas eu não quis ficar encucada, sabe? Tipo, eu não quis ficar com aquilo ali na minha cabeça me martelando, assim. Aí no dia seguinte eu fui para minha consulta, saí da empresa, fui para minha consulta e na consulta eu recebi o diagnóstico. Eu tinha múltiplos cistos e 3 tumores nos meus ovários, que eu não ia mais poder gerar, que eu não ia mais poder ser mãe, que ia ter que tirar meus ovários, útero, daí veio aquele caminhão de informação, né? E aquele desespero, assim. E aí o que me deu força foi que nos dias seguintes eu comecei a lembrar do que o pastor tinha falado. Que a senhorinha, a dona Isabel, que estava junto comigo nesse dia, ela falou assim, Deus já falou contigo, lembra o que o pastor falou? Já está tudo certo. E aí depois na igreja católica que eu fiz, né, o propósito no Cerco de Jericó, outras pessoas que eu não conhecia também durante o cerco, do nada, assim, elas vinham até mim e falavam, moça, eu não sei o que você está passando, mas Deus mandou te dizer que já está tudo certo, já está tudo resolvido, é só tu confiar. Posso te dar um abraço? Me dava aquele abraço, assim. Então, eu tive experiências maravilhosas nesse período durante a igreja, sabe? E deu tudo certo. Chegou no dia da minha cirurgia, eu fiz inúmeros exames de imagem, de sangue, ressonância, e estava ali sempre os 3 tumores nos meus 2 ovários. E até 2 dias antes da minha cirurgia, repeti pela 3ª vez uma bateria de exames, tudo igual, células cancerígenas, tudo. E aí eu fui para a cirurgia para ser retirado meus ovários, mas quando os médicos me abriram, não tinha mais tumores. Caraca, velho. Então foi um milagre, sabe o que aconteceu? Eu tenho em casa os exames guardados, eu mostro lá no meu Insta, tem lá destaque, testemunho, tá lá os exames, tudo. Então foi assim. Então sim, gente, Deus existe. É legal, né, esse compartilhamento de histórias, porque muitas vezes a gente conhece Deus pelo que a gente escuta de histórias de outras pessoas, ou por escândalos de igrejas específicas, e tenta associar a imagem de Deus com um escândalo humano, né? E é muito do que a gente falou naquele episódio também, que é quem sente a presença de Deus, não tem como explicar, né? É algo que talvez não tenha uma lógica racional, porque é algo realmente divino. E que legal ver a influência que Deus teve dentro desse teu processo, né? E não tem como, porque tudo parte do individual. Se a gente não tá bem como indivíduo, isso vai acabar influenciando nas nossas relações, influenciando no nosso trabalho. Sim. E eu queria perguntar de ti, porque é um momento delicado, né? Talvez eu nunca
tenha noção do que você passou, das coisas que você sentiu nesse momento da doença, mas eu queria que você pudesse compartilhar com a gente, talvez alguma lição, algum aprendizado, alguma reflexão que você tirou desse momento, sabe? De quando você estava doente, de acompanhar as pessoas que estavam perto, depois esse pós, né, na recuperação. O que você acha que você conseguiu deslumbrar, assim, da vida nesse processo? Eu aprendi muito. Porque, assim, o fato de eu ser muito ambiciosa, determinada e querer sempre crescer e querer mais e tal, eu sempre fui muito focada no meu profissional, sabe? E aí a gente começa a viver num automático do dia a dia e trabalho, 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 que, ok, a gente valoriza as coisas, né? O momento em família e tal. Mas o ano passado foi um baque, assim, que eu realmente levei uns... Porque é muito doido tu receber um diagnóstico que você está com câncer. É uma doença que assusta muito. Por Sim. mais que a medicina está muito avançada, mas tu não sabe se tu vai viver, se tu vai morrer, se tu vai fazer químio, se vai cair o cabelo, se vai ficar no fundo da cama. E aí, meu Deus, não vou poder mais ser mãe. É um mix de pensamentos muito louco e medo, assim. E aí eu aprendi muito nesse período, claro, além da minha aproximação com a igreja e com Deus mesmo, saber me colocar de joelhos realmente e conversar com Deus, abrir meu coração, tipo, rezar realmente ali, pedir, né? Mas a dar muito mais valor às coisas. Sim. As pessoas, né, principalmente. E ter muito mais empatia pelo próximo. Então, a gente não sabe o que o outro está passando internamente, o que o outro está enfrentando. Então, a ter muito mais empatia em não julgar as pessoas, procurar compreendê-las, dar mais carinho, mais atenção, mais simpatia, né? Seja até no bom dia, boa tarde, às vezes é o único sorriso que a pessoa vai receber naquele dia. Então, eu aprendi muito tudo isso o ano passado, porque, por exemplo, muitas pessoas eu compartilhei na internet, né, depois de um certo tempo, o que eu estava enfrentando, mas antes de eu compartilhar na internet, muitas pessoas não sabiam que eu estava enfrentando um câncer, né, só mais a minha família e minha equipe de trabalho. Então, por dentro, eu estava destruída, meu psicológico estava destruído, e aí as pessoas, às vezes, no lugar, né, às vezes um comércio, outro que tu vai, te trata com grosseria, enfim, porque não sabiam o que eu estava enfrentando, sabe? Sim. E aí eu me lembro que depois que eu me curei, que, né, eu recebi a graça do milagre da cura, me curei, fiz minha recuperação, tudo. Eu me lembro como foi sentir a brisa do mar a primeira vez, cara, eu chorei. Eu chorei, tipo, e eu fiquei um tempão, assim, parada, com os olhos fechados e sentindo a brisa do mar e agradecendo, sabe? Por ter dado tudo certo, por eu poder estar ali, viva, com saúde, sentindo aquela brisa do mar, assim, meu Deus, que delícia, como é maravilhoso, tipo, o mar, o vento, tipo, o cheiro da brisa, sabe, do mar. E, querendo ou não, é algo que nessa loucura do dia a dia e trabalho e coisa, a gente acaba não se atentando, né? É o valor das pequenas coisas. Então, sim, isso que eu enfrentei o ano passado fez eu evoluir muito mais, assim, como pessoa, como ser humano, sabe? Sim. E é legal isso, né? Porque a gente começou o papo aqui falando sobre desenvolvimento, sobre carreira, sobre a vontade, sobre persistir. Só que em paralelo com isso também existe o ser humano, né? E se você não cuida bem do ser humano, CPF, você não vai cuidar bem do ser humano do CNPJ, né? Porque uma coisa vai refletir na outra. Então, que legal que a gente consegue construir esse diálogo de, ok, vamos pra cima, vamos empreender, isso é incrível, mas espera lá, você também é um ser humano, também se respeite, também procure ter um relacionamento saudável. Se você não acredita, se você não tem uma crença em algo divino, que seja, né, como psicólogo, cuide de você mesmo, porque isso reflete muito, né? Reflete na tua relação com o outro, é uma escada maluca de acontecimentos, né? Eu também isso eu nunca abri, tá? A primeira vez que eu falo sobre isso. Também já passei por alguns episódios até de início de pré-depressão, assim, por algumas coisas que foram acontecendo na minha vida.
E eu me identifiquei muito com essa frase que você falou, tipo assim, às vezes aquele é o único bom dia que a pessoa vai ter. Eu lembro um dia, eu tava no ápice, assim, do poço pra mim, e eu tá indo pro trabalho extremamente apático e cansado e pra baixo, e eu fui no caminho de casa, e isso é muito louco porque isso não tem nada a ver comigo, sabe? Mas a condição que eu estava me colocou nesse lugar de eu estar indo pra casa até o trabalho pensando assim, será que a recepcionista vai me dar bom dia? E será que ela sabe que o bom dia dela, tipo, o quanto aquilo vai impactar a minha vida? E eu chegar e ficar reparando se ela me dá bom dia e o tom que ela me deu bom dia. E é justamente isso. A pessoa, quando ela tá num cenário doentio, quando ela tá com a fragilidade mental, psicológica viva ali, né? Ela tá em um outro cenário, ela vive uma outra percepção. E aí tá a importância, né, do tratamento que a gente tem com o outro. Porque é isso que você falou, muitas vezes a gente julga, a gente coloca pré-concepções em cima das coisas que as pessoas falam ou fazem, mas e aí, como é que tá a vida dessa pessoa? Sim. Você já me deu um insight para falar sobre algo que eu falo muito para minha equipe e também para as minhas alunas. Por exemplo, na área da beleza, né? Nós profissionais de beleza, a gente acaba sendo psicóloga das clientes. Nossa, total. É como eu falo, hoje a mulherada, por exemplo, nós lá no estúdio Fantoni Beauty, nós temos clientes masculinos e femininos. Nosso público maior é feminino, mas a gente também atende homens. Mas, por exemplo, a mulherada hoje está tão corrida, e trabalho, e filho, e tal, que muitas vezes aquele time na nossa maca, ou sendo atendidas, né, por nós ali, é o único momento que ela tem para ela, é um refúgio. Então, onde eu prezo muito pelo atendimento humanizado, com total carinho, atenção, deixar a cliente falar. Muitos clientes desabafam sobre tudo para nós. Fala. E a gente escuta e tal. Porque acaba sendo um momento terapêutico. E é engraçado porque algumas vão embora e falam assim, até a próxima terapia, sabe? Especialmente a galera mais de idade, né? Às vezes conta várias vezes a mesma história. A gente, eu tenho uma outra empresa que é a Academia da Independência, e muitas das nossas alunas falam, né? Que no dia a dia da clínica elas escutam muito das pacientes que elas vão ali porque é um momento de carinho delas. É um momento em que elas vão receber esse cuidado. Muitas vezes essa mulher, ela tá cansada, ela não tá se sentindo amada pelo marido. Porque da estética tem muito isso, né? Da questão da beleza. O que a beleza gera? Porque no final elas não vão autoestima, ali... né? Elas não vão atrás de uma toxina. Elas vão atrás da impressão, do sentimento que elas acreditam que elas vão sentir a partir do momento que elas vão se amar mais. Que vão se sentir mais bonitas. Então, será que foi isso que fez você se apaixonar, assim, pela sua profissão, essa ideia de proporcionar sentimentos bons, de proporcionar autoestima para com certeza, com certeza. Eu sempre falei que não tem preço que pague eu ver o sorriso da minha cliente ao se olhar no espelho. É a melhor recompensa, sabe? Você vê ela com a autoestima elevada, se sentindo maravilhosa e tal, no dia a dia, para aquele momento especial com o teu trabalho, sabe? Isso é muito gratificante. Sim. E qual conselho você daria hoje para uma... Imagina que... Legal isso aqui. Imagina que você está falando com a Jenny de 10 anos atrás. Que conselho você daria para a Jenny de 10 anos atrás? Para a Jenny de 10 anos atrás, pode ser profunda, cara. Sobre vida, sobre trabalho... Você tá na frente da Jenny, sou a Jenny, prazer, os meus filhos maravilhosos aqui. O que você falaria pra Jenny? Nossa, 10 anos atrás eu tava com 20 aninhos. Fazer um negócio. Vem cá, mini Jenny, vamos simular como se ela fosse a Jenny. Vem cá. Agora eu vou sair do cenário e a Jenny de 10 anos atrás vai teleportar pra cá. Faz o corte, ela vem pra cá agora. Vai. Agora você é a Jenny de 10 anos atrás. Quero profundidade, quero choro, vamos lá. Oh, meu Deus, me dê sua mão. Jenny de 10 anos atrás. Ai, olha. Eu vou falar pra Jenny de 10 anos atrás, mas eu vou aproveitar esse momento aqui e, cara, tu vai me fazer chorar. Isso não estava combinado. Tony Cash imprevisível. Para quem não conhece, essa é minha irmã, Letícia. A Letícia, ela vai fazer 17 anos agora em outubro.
E a Letícia é muito parecida comigo. Ela é tinhosa no que ela quer, no que ela coloca na cabeça. E ela está passando por aquela fase da adolescência, que é uma confusão de pensamentos, que não sabe o que quer ainda da vida. Os primeiros namoricos, achando que, meu Deus, o mundo vai acabar, né, com aquilo ali. É uma confusão mental de sentimentos, do que quer, o que não quer. É aquela pressão psicológica de que parece que você está com 17, 18, saindo da escola e parece que você é obrigado a decidir ali o que você quer fazer do seu futuro. Então, eu vou aproveitar esse momento para dar conselhos para minha irmã, que está aqui como se fosse para mim, a Jenny de 10 anos atrás, quando eu tinha 20 e 19 anos. Acreditar no seu potencial, na sua capacidade. E não se preocupar em cair, porque você vai cair, você vai ter várias quedas durante o caminho. Mas o mais importante é você aprender com aquilo ali para você se levantar mais forte. Aprender com os seus erros para você tentar novamente e você acertar. Relacionamento é tudo, network é tudo, você fazer amizades com as pessoas certas, cuidar do seu ciclo de amizade, ter pessoas do bem ao seu redor que querem teu bem, que vão segurar a sua mão. E são poucas pessoas essas. A gente conhece muita gente ao longo do caminho, mas são poucas pessoas essas. Investir em muito conhecimento e... mais do que tudo, acreditar no teu potencial, no que você realmente quer fazer e na sua capacidade. Porque nós, mulheres, a gente tem o rótulo e o desafio, que é a nossa pauta, de que somos frágeis. Mas nós não somos frágeis. Nós somos muito fortes. Nós somos feitas para sermos muito fortes. Desde que a gente... carrega a gestação, a gente pare, né, as mulheres, e nós conseguimos fazer tudo o que a gente quer. O lugar de mulher é onde a mulher quer estar. E nós conseguimos fazer tudo o que nós queremos. Nós somos muito fortes e extremamente capacitadas. Então, nós mulheres somos tinhosas, nada tira aquilo que a gente coloca na nossa cabeça. Então, Letícia, não se desespere, aprenda a respeitar o seu processo. Invista em muito conhecimento, em boas pessoas ao seu redor. Escute os conselhos da sua irmã e da sua mãe. E é isso. Vai ter, sim, vários desafios, altos e baixos, e faz parte do processo. Mas nunca duvide da tua capacidade. Você, mais do que ninguém, tem que acreditar e correr atrás daquilo que você quer para fazer tudo dar certo e acontecer, tá bom? E a maninha tá aqui para tudo que você precisar. E eu quero aproveitar esse momento caldeirão do Hulk, caldeirão do Tony, pra te perguntar, se você se sentir à vontade, o que a sua irmã significa pra você? Que vocês são muito parecidas, eu acho isso muito legal. Eu vejo o amor e o carinho que vocês têm. A galera que te acompanha, né? Você até brincou hoje no Stories, vocês gostam de acompanhar o dilema meu e da minha irmã, as nossas brincadeiras. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua irmã, que é tão batalhadora, que já viveu tanta coisa. Que ela está trabalhando comigo agora, tá né? vendo? É a Minion da Jenny. Ela está trabalhando comigo. Ela estava interessada por marketing. Aí eu falei, tu tá interessada por marketing? Eu falei, então tá, vamos lá trabalhar comigo que eu vou te ensinar e tal. E super empenhada, inclusive. Ela tem 16. Novinha, mas ela que está cuidando da nossa parte do marketing, identidade visual. Tá arrasando. Eles ficam zoando meu irmão, que eu sou Bruno Toniaso, né? Aí eles ficam zoando meu irmão, que se chama Rafael, chamando ele de My Little Tony. Então eu vou te falar, My Little Fantoni, o que você acha da tua irmã? Abra seu coração, queremos entretenimento. Era pra fazer ela chorar, né? Não é. A Letícia é chorona, tá? Ela é bem chorona, vai fazer ela chorar. Vou parar minha terapia depois. Tá. A Jennifer, pra mim, é uma fonte de inspiração. Eu já falei isso muitas das vezes pra mãe.
Tanto que quando aconteceu tudo aquilo com ela em questão de saúde, eu me desesperei muito, porque eu não me vejo sem a Jennifer. Desde que eu nasci, todo mundo sabe que quem me criou em casa, quem deixou de estudar no IFC pra cuidar de mim. É tudo verdade. mais. Eu queria ser veterinária, tá? Aham, mas na época eu não pude cursar por veterinária porque eu cuidava da minha irmã nos 2, 3 primeiros anos dela. Por isso que ela fala, por isso que ela fala que eu não pude fazer o IF, que era a escola agrícola na época, né? Para cuidar dela. Enfim. E desde pequenininha eu sempre fui muito apegada na Jennifer. Todo mundo sabe que a gente é bem conectadas, a gente tem uma conexão muito forte. E eu sempre digo para todo mundo que me pergunta: ah, tu tem admiração pela tua irmã? Tenho, porque eu sei o quão a Jennifer é batalhadora, o quão ela é merecedora de tudo que ela está conquistando e ainda vai conquistar. E eu não me vejo sem a Jennifer, porque ela é uma fonte de inspiração. Eu amo muito ela. E ano passado me bateu um desespero quando deu a questão da saúde dela, porque quem sou eu sem os conselhos da Jennifer? Quem sou eu sem a minha irmã ali quando eu preciso para ouvir os meus áudios de 5, 7, 10 minutos? Pedir socorro, pelo amor de Deus, fiz besteira, me ajuda. Quem é a Letícia sem os conselhos da Jennifer em questão de relacionamento ou em questão de conselhos com a mãe ou qualquer outro tipo de conselho. Então, assim, eu não sei ser sem a Jennifer. A Jennifer é muito importante para mim, eu não me vejo sem a Jennifer. Tanto que, cara, eu não sei nem como que vai ser o dia que eu for mais velha, eu tiver que, né, tomar as minhas atitudes, não ter mais os conselhos dela. Mas você sempre vai ter. Posso voltar velhinha com 80 anos, Letícia. Eu vou estar te socorrendo ainda. Não sei quem é a Letícia sem a Jennifer pedindo me leva em tal show, me leva lá, me leva cá. Porque eu falei pra ela, eu tenho 16, ela tem 30, ela pode ter 50. Ela vai sair ainda comigo. Ah, não quero saber. Enfim, Ai, então, fofinha, me dá aqui a mão. Te amo. eu não sei viver sem a minha irmã. A minha irmã é uma fonte de inspiração pra mim. E é isso. De falar. Ai, linda. Tá bom, Jenny do passado, pode ir. Me teleportei pra cá de volta, momento caldeirão do Hulk. Por aqui. Mas queria te agradecer, Jenny, por você ter aceito esse convite, por a gente ter batido esse papo tão legal. Acho que a gente conseguiu explorar bastante pontos interessantes aqui, né? Espero que se você aí que está assistindo esteja nessa posição de uma mulher que tem vontade de empreender, que talvez esteja começando agora, encontre força, encontre motivação, não só na Jenny, mas em todas as mulheres que empreendem, que buscam se desenvolver, não só como profissional, mas como pessoa, né? Que buscam se tornar melhor, porque é muito bonito de ver, assim, de onde você veio, onde você está hoje. Eu consigo visualizar, né? Talvez nem consiga visualizar ainda onde você vai chegar, você ainda é muito nova também, querendo ou não. E que legal, Obrigada. muito feliz. Muito feliz por você ter aceito esse convite. Então, queria deixar a palavra contigo agora pra gente finalizar. Se você quer deixar um último recado pra galera, ou passar alguma outra coisa pra gente estar finalizando. Sim, com certeza. Eu quero agradecer. Foi muito gostoso estar aqui participando, contando mais sobre a minha história, não só profissional da minha carreira, mas também pessoal, né? As minhas intimidades, minha evolução pessoal, meus desafios. Esse momento maravilhoso, muito legal com a minha irmã também, a mini Jenny. A mini E é um prazer enorme para mim inspirar mulheres, sabe? É uma responsabilidade, porque hoje na internet tá tudo muito doido e a gente influencia pessoas e é muito, como é que é a palavra? Mas é uma responsabilidade muito grande você influenciar pessoas, né? Você ser espelho. E eu acho muito legal quando eu recebo mensagens que são praticamente assim, diariamente, sabe?
de todas as idades. Não só as novinhas ali que ainda estão decidindo o que querem fazer da vida, mas até mulheres mais experientes, falando que se inspiram na garra, na determinação de conseguir fazer tantas coisas ao mesmo tempo, tudo que eu construí. Então, eu acho isso muito legal, é algo que eu levo muito a sério. Então, eu espero ter inspirado, né, mais mulheres através aqui desse TonyCast. E vá atrás dos seus sonhos, sabe? Não espere, não aguarde a aprovação de ninguém, não espere a opinião de ninguém, não ligue para os comentários, para quem vai duvidar, ou quem fica perguntando, e se der errado, e se der errado, e se você fizer dar certo, né? Sim. Então, acredite no teu potencial, na tua força feminina, no poder que você, mulher, tem, sim, de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e tudo que você quiser. Seu lugar é onde você quiser estar. E faça acontecer. Tenha coragem, né, de dar o primeiro passo e fazer realmente a parada acontecer. Correr atrás. Só não pode ficar acomodado, né, querendo que as coisas Sem caiam dúvidas. do céu, sem se mexer, sem fazer por onde, né? Então, tendo determinação, garra, foco, né? Você mesmo levar a sério os seus próprios sonhos, não tem como dar errado. Vai ter os obstáculos? Vai ter os altos e baixos, a montanha-russa? Vai. É um processo também, É um né? processo. Do dia pra noite. Algo que acontece muito, que eu vejo muito hoje, eu acho, não só na minha área, mas focando na minha área, né? Da beleza, as novas profissionais, eu vejo muito assim, ó, errando no ponto de querer chegar no topo, sabe? Já querer aonde tal referência chegou, mas não querer subir os degraus que aquela profissional subiu para chegar até lá, sabe? Querer pular a etapa, não tem como. Tem que passar pelo processo, sabe? Tem que respeitar o processo. E me coloco à disposição, né, para quem quiser aprender mais comigo, estar aí numa roda comigo, numa troca de experiências, querer entrar para a área da beleza, vai ser um prazer enorme, sempre é um prazer enorme ensinar, né, novos profissionais e também quem já é profissional se especializar ainda mais para elevar ainda mais o nível do seu trabalho. E em breve estaremos com tudo aí, né? Com o projeto dos cursos online, porque a gente está preparando algo incrível, né? Totalmente fora da curva, com uma qualidade extrema, riquíssimo em conteúdo, totalmente diferente do que já existe, assim, para que a aluna realmente tenha uma experiência e fique total preparada e segura realmente para o mercado, sabe? Então, a gente está preparando algo realmente surpreendente para a Academia de Cursos, né? Fantoni Academy. Perfeito. Deixa o seu Instagram para a galera que quiser te acompanhar os seus trabalhos. Claro. Nós temos o Instagram do salão, que é fantoni.beauty, que é o salão, né? Fantoni Beauty. Aqui em Balneário Camboriú, né? E isso fica no centro da cidade. Onde trabalha eu e mais toda a minha equipe, né, de profissionais. Nós realizamos todos os serviços de beleza, tanto parte de cabelo, massagens, unhas, estética facial, corporal, micropigmentação, maquiagens, temos dia da noiva, tudo. Também atendemos homens, temos serviços voltados para o público masculino. E o Instagram do curso da Academia de Cursos é fantoni.academy. Então, ali é voltado especificamente para o nicho de cursos, né? Ali tem como funcionam nossos cursos presenciais e mais detalhes também para vocês ficarem ligados nos cursos online. Então, fantoni.beauty, do Salão de Beleza, fantoni.academy de cursos. E o meu Instagram pessoal é @jennyfantoni. Perfeito. Jenny, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigada. Espero que você volte aqui, né? Quem sabe a gente pode, quando esse projeto talvez iniciar, né? Estiver rodando esse projeto digital, a gente vem aqui falar um pouquinho. Em breve, muito em breve. Legal. Então, com certeza. Queria te agradecer, foi muito legal, muito feliz que você topou esse convite. Queria também aqui convidar vocês para estar conhecendo a Sailors Podcast, que é esse ambiente onde a gente está produzindo, é um estúdio aqui de Balneário Camboriú. Hein? Legal, né? Gostou da estrutura? Gostou dos meninos? Gostei, já tô querendo vir gravar uns podcasts meus aqui.
Pessoal, é muito legal, que é o melhor podcast de Balneário Camboriú estourado, o melhor estúdio, né? Então vem, você que tem vontade de montar um podcast, vem pra cá, ou que sabe de algum amigo, né, que tem vontade, enfim, tem vários podcasts legais que são feitos aqui. O mais legal é o TonyCast disparado, desculpa, mas acompanhe o trabalho deles aí. A Silos é o primeiro patrocinador do TonyCast, né? E quem sabe um dia, né, a Fantônia Academy pode ser aí um dos nossos patrocinadores. Olha, nós falamos sobre isso, né? Com É. certeza vamos conversar melhor sobre. Já estou com várias ideias também. Né, dá pra fazer muita coisa legal. A gente coloca algumas coisas aqui no cenário, a galera vai gostar. Sim. Imagina se passando bonitinha no telão. Trazer umas convidadas super legais aí da área da beleza. Aham. Pra falar até sobre outros assuntos, né? Vários, dá pra ir longe. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e a gente se vê no próximo encontro aí do TonyCast. Valeu!